E aí galera, beleza? Vamos para mais uma resolução da final brasileira da Maratona de Programação 2025, começando aí o vídeo aí com meu contato aí. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí. E vamos já para o nosso décimo problema aí, Infiltration Route, problema aí. Problema que apenas na competição oficial brasileira, apenas o time da Unicamp fez. Acho até que até entre outros países, só o time da Unicamp fez. E no CCL, na verdade, teve 4 times aí, incluindo o meu time aí que estava no CCL, fez. Né? No caso, foi o Fonseca e o Luan que fizeram. Só agora que eu fui pensar nesse problema aqui. Mas engraçado que no CCL acharam que sim, teve mais gente passando o I do que o L e o C, por exemplo, né? Para baixo não teve. Então, né, engraçado, teve essa. Para o CCL, teoricamente, o I um pouquinho mais fácil que né, o C e o L, não sei. Enfim, né, vamos para o problema. Vamos fazer uma leitura rápida aqui. Basicamente é o seguinte: você tem 2N andares. Existe algumas, meio que caminhos entre esses andares, né? Você pode mover o elevador de um andar para outro usando um dos M códigos de acesso. Então existe M arestas, né, que ligam esses andares aí, sempre um andar mais baixo para um andar mais em cima. E, e aí é o seguinte, basicamente ele fala, conta uma historinha, mas você tem que fazer um caminho do primeiro andar até o andar 2N, apenas usando essas arestas, só que também não pode ter dois andares que a diferença entre eles seja N. Ou seja, se você usar o andar 1, que na verdade você sempre usa, você não pode usar o andar N mais 1. Se você usar o andar 2, você não pode usar o N mais 2. Né? Se você usar o N mais 2, você não pode usar o 2. Então, assim, entre I e I mais N, né, os andares I mais N, você só pode usar um deles, no máximo um deles, nesse caminho. E aí, basicamente, ele quer saber se é impossível ou se é possível você imprime algum caminho possível. Né? Aqui, se tiver múltiplas soluções, qualquer caminho. Então, aqui, por exemplo, tem um monte de aresta e tal, são N4, então são 8 andares. E aqui está um caminho de 1, né, do andar 1 a 8. Então, você manda aqui quantos né, andares aí que você precisa andar e imprime aqui. Ok. Beleza, esse é o problema. E aí agora vamos pensar na solução. Esse problema, se você tenta fazer da maneira mais normal, da maneira mais comum, da maneira mais comum de pensar em caminhos é o que? Você construir o caminho do começo ao fim, né? O problema é que nesse, se você construir o caminho no começo, está tudo certo. A partir da segunda metade, você teria que saber quem você usou ou não, né, no começo, para ver o que você pode fazer na outra metade. Isso aí, né, daria um estado, né, se fosse um N bem pequeno, aí você poderia realmente ter uma busca ou uma PD que tem um bitmask que marque todos que já foram usados e aí você meio que faz a busca realmente verificando quem já foi usado e quem não foi. Nesse caso, o N é 500 e isso aí, claramente, né, 2 elevado a N não está nem perto de passar nenhum tipo de problema. O que dá para fazer? O que funciona nesse problema? Basicamente, você tentar fazer meio que duas metades do caminho ao mesmo tempo para montar esse caminho aí. Então, você tenta montar metade e ver se no final elas podem ser unidas aí por uma aresta aí, né?
um código aí de elevador que leve, né, de alguma de 1 a n para algum dos n mais 1 a 2n. Então é o seguinte, aqui preparei um desenho aqui. Imagine que, vou fazer né, imagine que o n, aqui, nossa, tá muito grosso. Imagine que o n é 10. Aí eu tô colocando essas casinhas, imagine que isso aqui seja de 1 a 10, certo? E isso aqui seja de 11 a 20, a de baixo. Imagine que esses sejam os andares, né? Como que é um caminho aqui válido? Você não pode usar, né, os dois andares aqui que estão em cima e embaixo nesse caminho, né? Precisa ser um caminho que não use os dois ao mesmo tempo. O que a gente pode fazer? Para qualquer caminho que você fizer aqui, né, de 1 a 2n, tem um primeiro vértice que vai ser usado na segunda metade, né? O primeiro vértice aqui que vai ser usado sempre é o 1, né? E o na segunda metade é algum vértice aqui de n mais 2 até 2n, né? Mas tem que ter um primeiro vértice, né? Nem que ele seja 2n, que é o final. Mas sempre tem que ter um primeiro vértice aqui. Imagine que o primeiro vértice da segunda parte é isso aqui. No começo, né, do caminho aqui, se esse aqui é o primeiro cara da segunda parte, esses aqui não são usados. Então, essas primeiras partes aqui você fica livre para usar. Então, você poderia fazer isso aqui, poderia fazer isso aqui, por exemplo, né, vindo 1 para o 2, depois para o 4. Aí que começa a mudar de figura. O que acontece aqui? Agora, vamos dizer assim, aqui tudo bem, eu posso usar livremente, mas a partir de agora, eu posso ir montando o caminho sempre com a aresta que vai para o menor cara. Então, assim, vai ter uma aresta saindo daqui, vai ter uma aresta saindo daqui, para completar esse caminho. Uma delas tem que ser a que vai menos, porque elas não podem ir para o mesmo, né? Então, esse aqui não, se esse aqui vier para cá, o de baixo não pode vir para o mesmo, ele tem que ir para mais na frente, né? Ou se esse aqui vir para cá, aquele ali não dá para, não pode ir no mesmo, teria que ir mais na frente. Mas de qualquer maneira, tem algum dos dois vai andar vai andar para uma próxima casa. Então, por exemplo, esse aqui poderia vir para cá. Aí, depois disso, mesma coisa. Esse aqui pode vir para cá. Ele não pode, né, vir antes, mas você pode fazer um caminho, por exemplo, pulando esse, né? Ou se você continuar daqui, aí você pode ir para qualquer um aqui. Mas você sempre consegue montar qualquer possível caminho esticando um deles. Se for o cara que está mais na frente, pode ser qualquer um. Agora, se for o cara que está mais atrás, você necessariamente tem que passar o segundo aqui, ele tem que passar o que está mais na frente. E dessa maneira você consegue ir montando qualquer duas metades aí de caminho que não utilizam os mesmos. Então, uma possibilidade seria assim. Aí esse aqui que está para trás, ele pode pular, entendeu? Aí ele pode vir mais um aqui, tudo bem. Aí poderia vir aqui, por exemplo, esse aqui é o final. Quando você montar duas metades em que nessa segunda aqui chegou no 2n, você pode se fazer a pergunta: existe essa transição? Se existir essa transição, fechou o caminho, achei um caminho aí válido. Tá vendo? Ó, perceba que esse caminho aqui, né, não usou nenhum vértice que está um em cima do outro, que é basicamente essa condição, né? Lembrando também que as arestas aí dos elevadores sempre vai para um andar mais em cima, né? Então, basicamente, a gente, né, se você chegar aqui e fazer as duas metades e no final tiver uma ligação do início para esse aqui, você fecha. Beleza.
basicamente é isso. Você consegue fazer ah, uma DFS, ou busca em largura, ou busca em profundidade, para achar o caminho dessa maneira, né? Dessa maneira sempre é possível achar qualquer caminho que seja a resposta, né? E que fique dentro das condições. Qual a complexidade disso? Ali eu falei o quê? De fixar, né? Fixando um certo início do segundo caminho, né? O que que eu vou ter? Eu vou ter como se fosse, né? A gente está fazendo uma busca, buscando assim, a gente tem dois índices, que é o onde está no primeiro caminho, onde está no segundo, e você vai tentar fazer uma busca passando por vários pares, até que chega num par que acaba em 2N, e aí a gente verifica se tem a ligação aí do fim do primeiro caminho com o início do segundo. Mas basicamente você vai fazer uma busca com vai ter n quadrado vértices, né, que são esses pares aí, e de aresta vai ter o grafo ali, ele tem m arestas, né, assim, dos elevadores. Mas nesse grafo com n quadrado vértices, você pode ter, por exemplo, uma aresta aqui que seja na segunda metade, você vai ter, por exemplo, imagina que as arestas saindo da posição aqui, sei lá, 5, né? Essas arestas vão ter que ser verificadas, né? São arestas que pode ser do 1, 5, do 2, 5, do 3, 5, do 4, 5. 5, 5 não vai ter, mas pode ser 6, 5, 7, 5, 8, 5. Então, cada aresta aqui original vai ser multiplicada por n, porque vai ter n pares que vão ter esse aqui, esse 5, e aí vai ser multiplicado. Então, o número de arestas aqui vai ser n vezes m no pior caso, né? E aí, no final das contas, dá fixar um certo início é O de n, né? Você tem n possibilidades para o certo início do segundo caminho. Então, é O de n vezes... Aí, uma busca, né? Busca o DFS, a complexidade é vértice mais arestas. Então, é n quadrado mais n vezes m, por exemplo, o que é bem passável, porque o n é 500, o m é 1000, né? Então, assim, esse n vezes 500, aí é tipo 25 vezes 10 a sétima, só que é uma constante bem baixa aqui, porque, por exemplo, quando você fixa o início desse segundo caminho em 2n, ele já está no fim, já não, a busca aí não vai ter quase nada para fazer. Quando realmente você fixa o início do segundo caminho no primeiro vértice, no n mais 1, aí realmente tem mais possibilidades, mas você vai vendo que conforme você vai andando com o início, você vai cada vez ter menos possibilidades. Então, no final, é um n cubo aqui, ou n quadrado vezes m, né, mas com uma constante bem dividida aí, né? Um sobre 2, um sobre 6, né? É uma constante baixa, então acredito que isso aqui passe. Por exemplo, esse m aqui também, ele vai ser meio que dividido em três grupos. Tem as arestas que vão de alguém de 1 a n para alguém de 1 a n, arestas que vão de alguém de 1 a n para n mais 1m, que essas não vão entrar realmente na busca, e também vai ter arestas, né, de n mais 1 a 2n e de n mais 1 a 2n, né? Então já está dividido em três grupos ali, entendeu? Então já é um m meio que sobre 3 ou sobre 2, assim, é por aí. Então acredito que se a gente tomar cuidado assim com a constante do código, né, dê para passar aqui, beleza? Então essa é a ideia, vamos tentar então implementar isso aí. Vamos ver aqui. Primeiro eu leio o n e o m. Então aqui vamos ter int n e int m.
Agora vamos ler então as M arestas. Aqui eu vou entear B. Aqui, olha só, eu vou fazer o seguinte. Vector int vai ter L1, que é da primeira metade. L2 da segunda metade. Então, eu vou transformar assim esse grafo, né, que é 1 a n, n mais 1 a 2n, eu vou pegar os números n mais 1 a 2n e transformar no... como é que fala? Transformar de 1 a n e fazer meio que as arestas meio que separados aqui, né? Então, vai ter isso aqui. E eu vou, para as arestas de transição, assim, que vão da primeira metade para a segunda metade, eu só vou marcar aqui se tem a transição maxn, maxn. Aqui eu vou deixar maxn 510. A gente tem que ver depois também se por acaso, né, na implementação a gente não precisa dobrar isso aqui, né? Enfim, vamos olhando aqui. Ok, aí eu leio o A e o B. E o que eu faço? Por exemplo, se o B for menor ou igual a N, aí no caso é L.pushback apb B. Então, do A vai para o B na primeira lista de adjacência aí. Else if, se o B é na segunda metade e o A é na primeira metade, eu vou marcar na transição de A B menos N true. Tem essa transição aí. E eu vou marcar, vai ser interessante aqui também, por exemplo, bool, vou marcar aqui, tipo, possível fim, tipo, pode ser início, sei lá, início, tipo, se ele pode ser um início. Então, assim, a gente vai ter que fixar o início da segunda parte, né? Então, se não existir uma aresta aqui, né, indo, né, da primeira parte para a segunda, né, com fim nesse mark b-n, ele nunca pode, quer dizer, aqui nisso, ele nunca pode ser o início da segunda metade. Então, isso aqui vai ajudar a gente a cortar casos que, assim, a gente não precisa ver, né, porque não tem porquê. E aqui nesse caso, aí realmente os dois estão na segunda metade, então na segunda lista eu vou fazer os 2 menos n aqui, PB. E beleza. Aqui eu também poderia limpar, assim, arestas que vão arestas que vão do... como é que fala? Da mesma... de I para I mais N. Também, por exemplo, o N mais 1 nunca é usado, porque o 1 precisa estar no caminho. O N também nunca é usado, porque o 2N tem que estar no caminho. Então, essas coisas eu poderia até ignorar aqui, né? Posso até fazer isso, ó, se por exemplo, se o A, tipo, se o A igual a, entendeu? N, ou B igual a N, aqui já poderia ser um contínuo. Também para o N mais 1, também não precisa. Também se o A for igual
se o A mais N for igual a B, também, né, você não precisa colocar. Não são coisas, na verdade, não, acho que não vai precisar, né? Mas, entendeu? Esse aqui nunca pode poder ser usado, esse aqui também nunca vai poder ser usado, esse vértice. E se a aresta for de um, né, um vértice aqui, que são os dois vértices que não podem ser usados na mesma coisa, aí já pode tirar essa aresta, não preciso. Então, já limpando um pouco aí, mas não precisa aqui. Então, fazendo aqui e tal, ok. Aí é o seguinte, vamos. Agora, vai ser interessante, eu acredito que vai ser interessante a gente fazer de 1 aqui, né? Que é 1 menor ou igual a n. Vai ser interessante a gente ordenar essa lista de adjacência, porque que nem a gente sempre vai querer uns caras meio que a partir de um certo número, então se a gente tiver ordenado, vai ser fácil de quebrar os loops aí e deixar a constante boa do programa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ordenar a sort L1i.begin, L1i.end, né? Vou ordenar aí as listas de adjacência. Isso aqui só para melhorar um pouco a constante do programa. E aqui no final eu faço se solve, eu vou fazer um bool aqui, se diferente, na verdade, aí eu faço o cout, que ele pediu um asterisco, né? Asterisco aqui, beleza. Se não, aí o solve ele vai ser uma função aqui, booleana, que ele vai retornar se ele achou o caminho, e se achou o caminho, já tem que também imprimir. Ok, aí nesse caso aqui vamos fazer aquilo que a gente falou de fixar um certo início, né? Então vamos fazer um i aqui, igual a, tem que ser a partir do 2, né? Porque agora eu vou mexer assim, eu vou mexer sempre de 1 a n, né? Então aqui esse i é o início da segunda parte, que pode ser de 2 a n, né? Então, porque não pode ser o 1, porque o 1 ele já é usado na primeira metade do caminho. Então, isso aqui e mais. Eu posso fazer, por exemplo, né, se o início de i se diferente, então quer dizer que não tem chance desse i poder ser um início de verdade. Então, eu posso dar um contínuo aqui que eu não preciso rodar nada para esse início. Aqui eu ponho false, que no final de tudo, se não achar, se não retornar true, beleza. Aí, para cada i aí, né, para cada início, eu tenho que fazer uma DFS aí. Aí eu faço assim, se DFS de... aí no caso aqui, vamos botar... eu vou preferir usar um int início aqui. Para usar aqui. Vamos lá, markIn. Então assim, markIn, markIn, e aí eu vou, se diferente de markIn, então eu estou marcando se pode ser início. E aqui eu vou usar início, aqui assim, ó. O início da segunda parte. E início mais nada. Tá? Ok? Beleza. Aí a DFS, eu vou começar aqui do 1 na primeira metade. E na segunda metade eu começo justamente desse início, né? E eu verifico se isso aqui deu bom, se isso aqui deu bom. Aí eu tenho que imprimir, né? E retornar true. Para isso, né? Eu vou ter que ter salvo quem é o próximo, assim, por exemplo, eu posso ter um int prox aqui eu ponho 2 maxn,
que esse aqui vai estar indicando quem é o próximo, né, de, de cada de cada cara, né? Então vamos, depois a gente imprime então a impressão, mas aqui ó, bool dfs, aqui faz um a e b, int a e b, e beleza. Aí a gente vai precisar também marcar o que a gente já passou, né? Aí eu vou usar uma técnica assim, né? Nesse mark aqui, ele começa como 0, eu vou marcar o valor de início. Então, assim, cada início tem uma busca do DFS diferente. Para não ter que ficar zerando a marcação, passando por tudo e zerando, eu vou usar o início também como uma marcação, assim. Então, por exemplo, quando eu entrar aqui, eu marco, marco A, B com início, para marcar que na DFS desse início, ele, né, já passou. Ok. Agora eu tenho que verificar, por exemplo, caso base. Caso base é aquele caso final. Se o B já for N, que é o final, aí o que eu faço? Aí nesse caso aqui, eu posso, né, se B for N, aí se a transição de A para início for verdade, aí o que eu faço? Eu vou marcar que o próximo do A é igual a início, é N mais início, e vou retornar true, né? Aqui no final eu vou retornar false, se não achar. Caso contrário aqui, aí realmente não vai achar possibilidade nenhuma, porque já tá meio que feito a metade inteira segunda, e se não tiver essa transição, já era. Ok, fiz um dos casos básicos aqui. Deixa eu conferir o som aqui. Tá. Beleza. Aí, agora é o caso. Agora vamos tentar achando as possíveis arestas, assim, né? Aí vai ter um caso especial, né? Que quando você começa e o B é igual a início, tem aquilo que eu falei que nesse começo aqui, por exemplo, início aqui, nesse começo, ele pode andar livremente aqui. Então, por exemplo, se o B é igual a início, eu vou fazer aqui for i igual a 0, enquanto i menor que LA.L1, A.size, então precisa estar dentro do negócio, e enquanto L1AI for menor que início, né, porque não pode, nesse primeiro caso aqui eu vou procurar as arestas que vão para caras menores que o início, e lembrando que isso aqui, né, como está ordenado, aí eu posso quebrar, assim que aparecer um número que é maior que início, eu não preciso continuar. Quando isso aqui ocorre, eu posso tentar ir pro estado que é, por exemplo, aí se eu verificar que o estado marque L1 aí e com o B for diferente de início, né, eu posso fazer a DFS. Então, nesse caso aqui, eu faço a DFS. Se a DFS, né, disso aqui, de L1AI e B der true, quer dizer que eu usei essa aresta aqui, né,
Então, eu falo que o próximo de A é o LI, né? E return true, né? Se eu achei o caminho, eu return true. E eu tô marcando aqui que o próximo desse A é esse aqui, é realmente essa aresta que usou. Ok. Ok, então esse aqui ali vai marcar o início e tal. Vai procurar aqui. E ok, aí isso aqui ele fez já o caso específico do bagel ao início, né? O começo. Fechou. Aí, agora tem os casos que é assim, fora esse aí do início, né? Você tem, toda vez a aresta tem que ir para alguém maior do que o outro. Então, eu faço os dois casos aqui. Então, por exemplo, eu posso fazer int i. Aqui, talvez eu tenha um pouco de copy-paste aqui. Não, nem tanto. Aqui, i menor que L. Aí, nesse caso, tem que ser maior, né? Então, vamos começar... bem, tanto faz a metade que eu vou começar, mas... Vamos fazer... tanto faz aqui. Vamos fazer a primeira metade aqui. Então, eu vou pegar do fim e ir pro começo. Até que, né, enquanto o L1AI seja maior que o B, né? Então, porque aí ele só pode usar as áreas que ultrapassam o B. E menos menos. E aí aqui mesma coisa, basicamente, se nesse caso aqui aqui vai estar bem igual, acho. Vai ser exatamente a mesma coisa. Um pouco de duplicação de código aqui não é muito bom, mas... pode ser. Então, eu vou verificar se está definido de início, quer dizer que não passou ainda pela DFS, então eu tento. Se tentar, aí eu falo que o próximo de A é esse aqui e dou return true. Ok, fiz o teste. Agora o teste da segunda metade. A da segunda metade é L2B, size, aí é I maior ou igual a zero, L2BI, se isso aqui enquanto isso for maior que A, né, I menos menos, aí eu testo se a marcação de A com o L2BI é diferente de início, então se for, aí eu ponho realmente A e aqui L2 aqui, tal. Se isso acontecer, aí eu falo que o próximo de B mais N, né, aqui usando os números que tem na questão mesmo, é esse aqui mais N. Né? Porque os dois estão na segunda metade. Aliás, aqui eu botei aqui N mais início, né? Tá certo. Beleza. E aqui, se der true, aí retorna true, beleza. Acredito que seja por aí. Aí, nesse caso aqui, quando retornar true, aí eu tenho que montar a resposta aqui. Fazer aqui um vector de int resp. Aí eu faço o seguinte. Basicamente, faço resp.pushback 1. E enquanto o resp.back diferente de 2 vezes n, eu faço resp.pushback próximo do resp back. Né? Acho que isso aqui funciona. E aí eu imprimo cout resp, o resp size,
E no caso é na mesma linha aqui que tem que imprimir os valores aqui, Cout, quer dizer, aqui, tem um define aqui que faz um print n aqui, então print n do resp com resp size aqui, acho que vai dar certo isso aqui, e ele vai imprimir todos os números aí. Vamos ver se isso aí tá funcionando, se eu fiz cagada. 126 aqui, tem um i, tá, aqui, início, dfs1 início, ok. Opa, promissor, tá batendo aqui os casos de teste. Deu certo aqui. Será que eu codei isso aqui certinho? Bem, vamos testar, né? Não sei. Vamos mandar isso aí, vamos ver o que nos espera aqui na submissão. Testando, então, vamos ver o quão longe vai, ou se eu fiz algum problema aí. Tá indo bem, tá indo, vamos. Tá devagarinho aí, mas tá indo. Vamos lá. Olha aí. Ó. Tá indo bem. Será que sobrevive ao TL aí? Eu fiz DFS, né? BFS pode talvez um pouco mais rápido aí, questão de constante. É isso, accepted. O tempo foi geralmente, acho que foi bom, né? O tempo foi bom aqui, né? Porque já tem que ler. Não, a leitura não leva tanto. Vamos ver, aqui tem os tempos aqui, talvez. A maioria tá demorando mais. Tem alguns com menos, mas a maioria demora mais. Então, é isso aí. Conseguimos passar aí mais um problema. E esse aí foi o nosso décimo problema. Agora só falta 2 problemas da prova. No dia, né, como eu falei, o Fonseca e o Luan fizeram, acho que eles fizeram numa pegada mais assim de PD, né? Mas a PD no final é basicamente a mesma coisa que no final uma busca, né? Acredito eu. No final deve ser parecidas as ideias aí. Depois eu vou conferir com ele se é parecido. Qualquer coisa eu deixo um comentário aí, se tiver algum comentário. Inclusive, né, eu tô fazendo os vídeos até agora, não tem um editorial oficial, né? Às vezes com o editorial eu também dou uma olhadinha para ver se tem algum comentário a mais. Mas é isso aí, foi essa solução que eu encontrei, mas também teve bastante relação com o que eu tinha ouvido assim do Fonseca e do Luan fazendo, que tinha a ver com meio que ver os dois caminhos aí, metade, metade, fazer passar um outro. E aí acabei pensando dessa maneira aí, que foi bem diferente do que a gente codou e passou na prova. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo resolvendo o problema. Falou!